aqui, pessoal. Agora vamos estudar, conhecer um pouco mais de perto a função do primeiro grau. Vamos analisar ela tanto algebricamente quanto geometricamente. Tá? Nosso interesse agora é por essas duas maneiras de se olhar a função do primeiro grau. Vamos analisar primeiramente ela algebricamente. Como é que uma função ela pode ser escrita do primeiro grau algebricamente? Tu já conhece bem essa função, né? Tu diz que é uma função que está em função de x, né? É igual a ax mais 1b, né? E por que ela é conhecida inicialmente? Por que ela é conhecida como função do primeiro grau? Ora, você já sabe muito bem que ela é conhecida como função do primeiro grau justamente devido a este 1, que normalmente ele não aparece, né? Como o grau, o expoente aqui do x é 1, normalmente ele não aparece. Mas, eu já estou te avisando, eu coloquei aqui em vermelho, que essa expressão representa uma função do primeiro grau justamente porque nós temos x elevado a 1, que normalmente é omitido nas representações. Tudo bem? Então começa por aí. Depois, essa aqui é a cara que nós temos que nos familiarizar no estudo da função do primeiro grau. Tá? E aí nós temos dois elementos que são constantes, que eles são fundamentais para que vocês entendam, principalmente a parte geométrica da reta, ela vai te auxiliar muito essas duas informações. A primeira é o que vem na frente do x, né, que eu representei pela letra A, e esse cara ele representa então o coeficiente angular da nossa reta. Tudo bem? Então, o que vem, toda vez o que vier na frente do x, não importa o que seja, um número inteiro, fracionado, positivo, negativo, não importa. Ele vai ser então o teu coeficiente angular. Tudo bem? E aí, normalmente, nós temos uma segunda parcela, que aqui eu representei pela letra B, e a segunda parcela nós conhecemos isso como coeficiente linear. Então, o que vem acompanhando o x é o coeficiente angular, e o que vem à parte, somando, né, com essa estrutura, é o nosso coeficiente linear. Tudo bem? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos estudar cada um desses componentes, tanto A quanto B, que é o coeficiente linear. Vamos começar a nossa análise pela parcela, né, que representa o grau de inclinação da reta, que mais tarde vocês vão perceber que esse azinho aqui ele vai ter uma relação com a derivada. Mas aguarde aí que nós vamos chegar lá, tudo bem? Mas já estou te antecipando o que vai acontecer. Então esse cara aqui, ele é o coeficiente angular, e o que ele me indica? O que esse A me traz de informação? Olha lá. Esse A, pessoal, ele representa o seguinte. Imagina aqui que eu tenho o eixo X, né? E aqui, logicamente, eu teria o eixo Y. Por que eu não coloquei o eixo Y? Porque ele não nos interessa para a nossa análise nesse momento. Apenas o eixo X para te dar uma referência aqui de inclinação. Então aqui eu tenho meu eixo X, sendo que para cá eu tenho um número muito grande, indo para o mais infinito, o lado direito, e para o nosso lado esquerdo seria então a parte negativa desse eixo menos infinito. Tá bom? Idem para cá, para esse outro gráfico. O lado esquerdo menos infinito e o lado direito mais infinito. Tudo bem? O que esse A então aqui representa para a gente? Pessoal, esse A representa o seguinte. O simples sinal dele, primeiramente o sinal. Se esse cara aqui ele for positivo, se ele vier simplesmente só um sinal, fiz análise lá, ele é positivo. Esse sinal positivo do A significa dizer que a sua reta ela está no sentido crescente. Olha só, eu estou vindo aqui do menos infinito para o mais infinito e essa reta está o quê? Subindo. Então, nós dizemos então que essa reta está no sentido crescente, né? Com base, conforme eu vou aumentando o valor de x, os valores dessa função f, ela vai crescendo. Tá bom? Então, se o A for positivo, função crescente, reta para cima. Agora aqui, esse A também ele pode ser negativo, ele pode vir com valor negativo. Se esse A vier com valor negativo, o que você abstrai de informação? Você vai depender do seguinte, que se o A for negativo, né, considerando do menos infinito até mais infinito,
Conforme os valores de x forem crescendo, ó, eu parto do valor negativo para um valor positivo, então, portanto, o meu x cresce. Conforme a minha variável x ela cresce, ela vai crescendo, o que acontece com o valor da minha função? Ela decresce, ela cai, reta para baixo. Então vamos lá. A positivo, função crescente, reta para cima. A negativo, função decrescente, reta para baixo. Essa é a informação que o coeficiente angular representado aqui pela letra A te fornece quando você está analisando. Tudo bem? Existe uma outra informação que esse A também te fornece, que é o valor numérico dele. Por exemplo, se eu tiver o valor de A positivo, igual a 1, ele vai ter inclinação bem aqui. Agora o A é igual a 2, aí a inclinação aumenta mais um pouco. Agora o A é igual a 3, de tal forma que, conforme eu for aumentando o valor numérico desse A, né, ele vai aumentando a inclinação dessa reta. Além de ser positivo, né, se o valor for crescente aqui, no valor de A, conforme eu for crescendo, a minha reta vai tomando inclinações cada vez maiores. Idem para quando esse valor for negativo. Né? Um valor negativo pequeno ele vai ter uma inclinação baixa para baixo, e na medida que eu for aumentando A negativamente, né, no caso decrescendo o valor de A, né, então essa reta ela vai cada vez mais decrescendo. Tudo bem? Posso colocar até um exemplo aqui para facilitar a nossa análise. Então digamos que essa aqui seja uma reta com A igual a 2. Tudo bem? Positivo. E esse aqui fosse então uma reta A igual a menos 2. Tem que ser negativo. Como é que seria então quando A fosse 1 e quando A fosse 3? Olha, quando A fosse 1, nós teríamos uma reta que passaria por aqui. Ó. Então esse A aqui seria igual a 1. Portanto, uma inclinação menor para a reta. Tá certo? E como é que seria uma reta com inclinação igual a 3? Seria essa reta vermelha aqui, ó. A igual a 3. Uma inclinação já maior em relação às outras duas. Positivo para cima, mas ela já está mais inclinada por conta desse valor maior. A mesma coisa aqui. A igual a menos 2. Uma inclinação razoável ali para baixo. Menos 2, o valor negativo. Agora, se eu quisesse ter um valor menor, aí a minha reta ela teria que passar um pouco mais para cá. Certo? Aqui seria então A igual a quanto, pessoal? Comparando aqui, seria menos 1. Concordas? Seria menos 1 porque a inclinação dela, essa aqui está mais para baixo e essa aqui está um pouquinho mais para cima. Né? Imagina como se fosse aqui fosse um bico de uma aeronave. Então, uma aeronave está com o bico bem para baixo e a outra está com o bico um pouco mais para cima. Também esse bico mais para cima significa dizer que a reta está menos inclinada. Portanto, o valor dela seria em módulo menor. Né? Aqui é menos 2, aqui é menos 1. Tá? Seria um valor em módulo menor, né? Menos 2 e menos 1. E se eu quisesse aumentar mais a inclinação dessa reta, ou seja, uma aeronave com o bico mais para baixo, então eu faria isso aqui, ó. Eu pegaria essa reta, né, e passaria mais para cá. Aí essa reta, ela tem então um coeficiente angular, vou colocar para cá, ó, A igual a menos 3. Tá certo? Deu para entender? Então, essa é a análise total que nós temos para os valores de A, né? Que é o cara que sempre vem junto com a variável x, que tem que ser de grau 1. Se aqui for outro grau, esquece função do primeiro grau. Só vai ser função do primeiro grau se bem aqui estiver o 1. Se aqui tiver 0, já era. Se aqui tiver 2, não é mais. 3, 4, aí vai ser outra função. Só vai ser do primeiro grau se aqui tiver 1. E se o que tiver junto a ela é o nosso coeficiente angular. Tá? E o que esse coeficiente angular representa? O grau de inclinação dessa reta. Se for positivo, reta para cima, A positivo. Se o A for negativo, reta para baixo. E dependendo do valor deste A, eu posso ter maior ou menor inclinação para essa reta. Como eu coloquei aqui, ó, A igual a 1, uma inclinação baixa. Uma inclinação A igual a 2, também positivo, né? Ambos positivos, uma inclinação um pouco mais elevada. E com A igual a 3, já um valor mais alto, portanto, uma inclinação ainda mais acentuada. Tudo bem? E a mesma análise vai para cá, para quando esse A for negativo, né? A sendo negativo, a inclinação para baixo. Quanto maior for em módulo, né? O que eu digo quando é em módulo?
menos 1, menos 2, ó, cresceu de menos 1 para menos 2, de menos 2 para menos 3 e assim vai crescendo, né? Na direção negativa. Então, se eu for crescendo na direção negativa, quanto mais eu for crescendo na direção negativa, mais a minha reta ela se inclina para baixo, porque o valor de A é negativo. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a análise da função, da nossa função do primeiro grau em relação ao coeficiente angular, o primeiro termo constante. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar o segundo termo, que é o coeficiente linear.